Olá, querido aluno, querida aluna. Tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o professor Geraldo Fernandes e estarei aqui ensinando vocês hoje notação científica. A notação científica é uma forma de escrever números usando potência de 10. Ele tem o seguinte formato: é um N de número vezes, que pode ser esse pontinho ou um xizinho, 10, porque é uma potência de 10 elevado a um expoente n. Sendo que esse n maiúsculo, esse primeiro n, ele é um número real que é igual ou maior que 1 e menor que 10. Ele tem que estar entre 1, ele tem que ser maior ou igual, e esse n tem que ser menor que 10. Então, esse é um intervalo. Então, entre 1 e 9,99. Muitos números podem ser pequenos ou muito grandes e são frequentemente encontrados nas ciências. E escrever em notação científica facilita os cálculos que nós vamos trabalhar dentro dessas ciências, né? A elevado a um expoente n é igual a P. O que vem ser? O A é a nossa base, o N é o nosso expoente e o nosso P é a nossa potência, é o resultado. Pensando nisso, nós sabemos que A elevado a um expoente n, nós temos que a base se conserva e se multiplica por ela mesma n vezes. Ou seja, vamos multiplicar a base por ela mesma, a quantidade do número que tiver o expoente. Exemplo, A elevado a 3 vai ser A vezes A vezes A. A elevado a 2 vai ser A vezes A, e assim por diante. Ok. Pensando nessa regra, nessa definição, nós temos que 10 elevado a 0 ela é igual a 1. 10 elevado a 1 é igual ao próprio 10. Então, bases que são elevado ao expoente n igual a 1 é a própria base. 10 elevado a 2, então eu tenho que 10 vezes 10 é 100. 10 elevado a 3, ou 10 ao cubo, é a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10, que vai ser 1000. 10 elevado à quarta é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que vai ser quanto? 10.000. 4 zeros. 10 elevado à quinta é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que vai ser o quê? É 1 com a sequência de mais 5 zeros. Então, é 100.000. E assim por diante, pessoal, tá? Então, essa sequência é importante que você conheça. Então, aqui nós estamos aumentando o número. Outro caso que devemos analisar é quando o expoente é um número negativo. Exemplo, a regrinha, ela cita o seguinte: quando você tem um número, chamado aqui de A, elevado a um expoente negativo, que é menos n, nós temos que trabalhar a regra da seguinte forma. Eu entendo que embaixo desse A é dividido por 1. Então, nós vamos ter aqui 1 dividido por A, tudo isso elevado a n, agora positivo. Por outro lado, isso também pode ser representado como sendo 1 elevado a n dividido por A elevado a n. É a mesma coisa.
Tendo isso como base, nós podemos entender o seguinte, que quando eu tenho um número que é 10 elevado a menos 1, eu vou ter a seguinte regrinha. 1 dividido por 10 elevado a 1. Que vai ser 0,1. Dando sequência, nós vamos ter quem? 10 elevado a menos 2. Que também segue essa mesma regra, que vai ser 1 dividido por 10 elevado ao quadrado. Que dividindo 10 vezes 10 é a mesma coisa que 100. Então, seria 1 dividido por quem? Por 100. Que vai dar o resultado de 0,01. E assim por diante. Então, 10 elevado a menos 3, ele vai ser 0,001. 10 elevado a menos 4 vai ser 0,0001. E assim por diante, pessoal. Então, como transformar um número em notação científica? Primeiro passo, escreva o número na forma decimal. Nada de fração, raiz, nada disso. Decimal. Com apenas um algarismo diferente de zero na frente da vírgula. O que vem a ser isso? É aquela regrinha onde a gente fala aqui que tem que estar entre 1, né? Então ele tem que ser maior ou igual a 1, e ele tem que ser menor ou igual a 10. Tá? Então, essa regrinha a gente tem que estar com ela ciente. Então, vamos transformar. Então, primeiro passo aí, vou pegar aqui a caneta azul e vamos fazer o seguinte. Se eu preciso de um número decimal que seja diferente de zero, eu não posso pegar nenhum desses números aqui. Eu vou ter que pegar, por exemplo, o número 3. Se eu pegar o 34, ele fica maior que 10. Não pode. Ele tem que ser até 9. Então, eu vou pegar essa vírgula que está aqui e vou jogar ela na frente do 3. Então, eu vou pegar aqui como sendo 3, vírgula. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é colocar no expoente da potência de 10 o número de casas decimais que tivemos que andar com a vírgula. Então, você andou com a vírgula, ou seja, a gente pegou essa vírgula que estava aqui e andou com ela até a frente do 3. Então, a gente vai pegar essas casas decimais. Então, vamos colocar aqui o 4. Esse eu vou continuar copiando, porque ele é significativo. Tá? Vou colocar a potência de 10. E o expoente é o número de casas que eu andei. Eu andei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então, 10 elevado a 6. E aí é o seguinte, se ao andar com a vírgula o valor do número diminui, o expoente fica positivo. Agora, se aumentou, o expoente fica negativo. No caso aqui, olha, 0,00034, ele aumentou. Tá vendo? Porque ficou 3,4. Se ele aumentou, então o número aqui é negativo. Vamos ver um outro exemplo de número negativo. Percebe que o 16 aqui no final, ele é bem abaixo de zero. Então, eu vou jogar essa vírgula na frente da onde? Do 1. Por quê? Igual a 1 pode ser. O que não pode é ser menor que 1, ser 0. Então, isso não pode. Então, eu vou pegar aqui 1,6, porque o 6 é significativo. Vou colocar a potência de 10. E vou contar quantas casas eu andei com essa vírgula. Eu vim até aqui. Então, eu andei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu andei 11 casas. Então, o expoente é 11. Só que percebe que 1,6 aumentou.
é maior do que 0,0000016. Então, como ele aumentou, então aqui é negativo. Agora vamos ver um caso em que diminui. 134 aqui, ó, bilhões, a vírgula está aqui no finalzinho. Então, quando não se tem a vírgula, eu entendo que ela está no último zero, na frente do último zero. Então, como é que funciona aqui? Eu não posso pegar o 134 e não posso pegar o 13, porque fica maior. Então, eu tenho que pegar a vírgula vindo até aqui, ó, na frente do 1. Então, vai ser 1,34, porque o 34 é um número significativo. E aí eu vou contar quantas casas eu andei com essa vírgula. Eu andei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 casas. Potência de 10 elevado a 11 casas, que foi o número de casas que eu andei. Só que nesse caso, olha, 1,34 é menor do que 134 bilhões. Então, no caso aqui, eu diminuí. Se eu diminuir o valor, o expoente é positivo. Vamos ver outro caso aqui em que o expoente é positivo. Eu tenho aqui, ó, vários conjuntos de zero. Então, eu tenho milhão, mil, milhão, bilhão, trilhão. Então, eu tenho 6 trilhão, 4 trilhão. Olha que número gigante. Então, como é que eu faço? Eu vou trazer essa vírgula aqui, ó, depois do 6, porque está dentro da minha regra, tá? É entre 1, né, podendo ser o 1, e o 10 não podendo ser o 10. Então, eu vou colocar 6, e os números significativos, que é quem? É o 59. Então, ficou 6,59. Vou colocar a potência de 10. Então, é vezes 10. Pode ser um pontinho ou pode ser o x. E o número de expoente é o número de casas que eu andei. Se a vírgula estava aqui, eu andei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 casas. Então, ele é positivo porque 6,59 é menor do que 659, lá. Então, é positivo. Então, notação científica transformando é desse jeito. Pessoal, ordem de grandeza de um número é a sua potência de 10 mais próxima. Ou seja, uma estimativa que fornece a ideia do tamanho de sua medida. O método para determinar a ordem de grandeza de um número é tomar como parâmetro o valor da raiz quadrada de 10. Ou seja, nós vamos ter aqui raiz quadrada do valor 10. Qual que é esse valor? Então, vamos pegar aqui, olha, raiz quadrada de 10. Então, está aqui, ó, raiz quadrada de 10, 3,162277760. Vamos arredondar para 3,16. Então, 3,16. Então, esse é o nosso parâmetro. Essa raiz quadrada de 10, que é 3,16, para isso o número deve ser expresso em notação científica. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos pegar dois exemplos aqui para a gente trabalhar essa questão de ordem de grandeza. Então, como é uma estimativa, a ideia é que eu não tenha esse número aqui e nem esse outro número aqui. Ele vai ser em notação científica, só que da potência. Bom, vamos entender melhor o que eu acabei de dizer, que acho que fica fácil fazendo um exemplo aqui. 2,1 vezes 10 a terceira. Tem como ordem de grandeza o quê? Olha, 3,16. 2,1 ele é menor que 3,16. Concorda comigo? Se ele é menor, eu vou manter esse número aqui. Então, a ordem de grandeza é 10
a terceira. É uma estimativa. Já esse outro número aqui embaixo, olha, 4,4, ele é maior que 3,16. Concorda comigo? Então, eu vou pegar esse 10 elevado ao quadrado, 10 elevado ao quadrado, e vou somar 1 no expoente. Então, vai ficar como sendo 10 a terceira. Ou seja, estimamos uma ordem de grandeza para essas duas unidades. Então, a distância entre o planeta Terra e o Sol é de 149 milhões e 600 mil quilômetros. Como transformar isso em potência, em notação científica? Lembrando que a notação científica eu vou precisar que seja o número dessa notação científica menor ou igual a 1 e que seja menor que 10. Tá? Bom, como é que a gente vai trabalhar então? Esse valor aqui, a vírgula, ele está aqui no final. Então, para manter essa regra, eu tenho que trazer essa vírgula aqui na frente do 1 e copiar os números significativos. Então, vai ficar 1,496 vezes 10, que é a potência, e o expoente é o número de casas que andou. Então, andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Então, eu sei que 1,496 é menor do que 149, então é o expoente positivo. O segundo exemplo, a idade aproximada do planeta Terra é de 4 bilhões 543 milhões de anos. Né? Então, eu sei que a vírgula está aqui no final. Para seguir essa regrinha, nós vamos precisar colocar essa vírgula na frente do 4. Vou copiar os números significativos, então vai ficar 4,543, potência, então vezes 10, e o número de casas que eu andei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Positivo ou negativo? Bom, 4,543 é menor do que 4.543, então é positivo. Então a gente diminuiu as casas aí. Vamos para mais dois exemplos. Esse terceiro exemplo ele fala o seguinte: o diâmetro de um átomo é da ordem de 1 nanômetro, ou seja, 0,000000001 nanômetro. Então, o que a gente entende por aquela regra? Eu vou ter que trazer essa vírgula na frente do 1. Então, eu vou colocar aqui 1 potência. Por que eu não coloco vírgula alguma coisa? Porque não há números significativos. Então, é 1 vezes 10 elevado a que expoente? Eu andei aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casas. Então, é elevado a 10. Positivo ou negativo? Bom, 1 é maior do que 0,0000. Então, eu sei que aqui eu aumentei. Então, o número aqui é negativo. O expoente é negativo. Vamos ver esse outro exemplo aqui. A massa de um elétron é de aproximadamente 0,000, esse monte de zero aqui, 911 no final. Eu estou com essa vírgula aqui, eu vou ter que andar com ela na frente do 9. Porque pela regrinha não pode ser 10, mas 9 pode. Então, eu vou ter aqui como sendo 9, só que agora eu copio os números significativos. Tem 1, 1. Então, 9,11 vezes 10, que é a potência. Quantas casas eu andei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. Então, expoente 28. Positivo ou negativo? 9,11 é maior do que 0,00000. Então, eu sei que aqui eu aumentei, então o expoente é negativo. Bom, pessoal, para fechar com chave de ouro, então, se eu fosse fazer aqui a ordem de grandeza desses dois exemplos finais, como é que eu teria que trabalhar isso? Bom, a ordem de grandeza aqui, vamos chamar de OG, ordem de grandeza, ela vai desprezar esse primeiro número. Então, lembrando que ele precisa ser maior ou igual a raiz de 10 para que a gente some 1 aqui no expoente. 1 é menor do que 3,16, que 3,16 é a raiz de 10. Então, aqui a ordem de grandeza é de 10 elevado a menos 10. Já aqui embaixo, 9 é maior do que 3,16. Então, a ordem de grandeza, a OG, ela vai ser quem? O 10 elevado a menos 28 mais 1. Nesse caso, menos 28 mais 1 vai ficar 10 elevado a menos 27. Né? Se eu estava devendo 28 e eu paguei 1, agora eu fico devendo 27. Então, a ordem de grandeza aqui é de 10 elevado a menos 27. Então, é isso, pessoal. A gente chegou ao final de mais uma videoaula aí. Foi um pouquinho mais demorado do que eu imaginei, mas era importante trazer esses conceitos de notação científica e ordem de grandeza para que vocês possam realizar os cálculos de física ou das ciências em geral aí, tá bom? Agradeço a sua atenção. Se você ficou até aqui, gostou desse conteúdo, peço que você compartilhe com seus colegas, que você deixe o seu like aí para demonstrar aqui para mim se você gostou ou não. Então, deixe aí nos comentários a sua opinião, né, sobre esse vídeo, se você quer que traga algum conteúdo específico ou que reforce esse conteúdo com alguns exercícios, né, como uma lista de exercícios que caem em vestibulares, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Te espero aqui.